Eles me chamaram de delirante. Disseram que eu estava entrando em um matadouro sem uma arma. No mundo implacável da litigação de divórcio de alto risco, você simplesmente não se representa contra um tubarão como Jameson Brooks. Isso é inaudito, especialmente quando ele contratou o advogado mais mortal da cidade para te esfolar. Todos no departamento 42 esperavam uma massacre naquela manhã. Eles esperavam que Kiana Bell chorasse, assinasse os papéis com a mão trêmula e desaparecesse na pobreza de onde veio. Jameson certamente esperava. Ele até riu alto quando eu me levantei. Mas meu marido esqueceu uma coisa crucial. A pessoa que ajuda a construir o império geralmente sabe exatamente onde os corpos estão enterrados. O que aconteceu nos próximos 3 dias não apenas silenciou sua risada, atordoou todo o sistema jurídico e expôs um segredo tão sombrio que o juiz ameaçou prender todos na sala. Esta é a história da esposa que fez o papel de tola apenas para dar xeque-mate ao rei. A risada não foi sutil. Foi um som rico e profundo que ecoou nas paredes de mogno do Tribunal Superior. Jameson Brooks se recostou em sua cadeira de couro italiano, alisando o lapel de seu terno cinza de 3.000 redáulios. Ele se virou para seu advogado, Harrison Howard, um homem conhecido nos círculos jurídicos como o açougueiro, porque não deixava nada para trás. Jameson sussurrou alto o suficiente para metade da sala ouvir. Olhe para ela, Harrison. Ela está usando aquele vestido que comprei para ela em um gala beneficente há 5 anos. É patético. Ela acha que está em um filme. Harrison Howard não riu. Ele era um homem com cabelos prateados e olhos como flint lascado. Ele apenas sorriu, batendo sua caneta de ouro contra a pesada mesa de carvalho. Deixe-a brincar de faz de conta, Jameson. Isso torna a dematança mais fácil. O juiz Coleman odeia desperdiçadores de tempo. Ela será considerada em desacato antes do almoço. Do outro lado do corredor, na mesa do autor, estava eu. Eu me sentia pequena. O ar-condicionado do tribunal estava ligado e eu tremia levemente com o ar frio. Ao contrário da mesa da defesa, que estava cheia de paralegais, laptops caros e pilhas de evidências encadernadas, minha mesa estava vazia, exceto por um único bloco de notas amarelo e um copo plástico de água morna. Mantive a cabeça baixa. Meu cabelo castanho estava preso em um coque severo e sensato. Para o observador casual, eu parecia uma mulher derrotada. Eu parecia uma dona de casa que havia sido trocada por um modelo mais novo, especificamente a assistente pessoal de 24 anos de Jameson, Destiny Price. Tudo bem, o oficial gritou. A pesada porta atrás do banco se abriu, e o honorável juiz Declan Coleman entrou na sala. Coleman era um jurista da velha escola. Ele tinha zero paciência para teatrais e ainda menos para incompetência. Ele ajustou os óculos e olhou para o dossiê com uma expressão de descontentamento. Caso número 4.920. Brooks contra Bell, o juiz Coleman resmungou. Estamos aqui para a audiência final sobre divisão de bens e pensão alimentícia. Presenças. Harrison Howard se levantou suavemente, abotoando seu paletó. Harrison Howard representando o réu. Sr. Jameson Berkshire, honorável. O juiz olhou para minha mesa e para a requerente. Eu me levantei. Minha cadeira arrastou-se barulhentamente pelo chão, um ruído áspero na sala silenciosa. Jameson riu novamente, cobrindo a boca com uma mão bem cuidada. Kiana Bell, seu honorável, eu disse. Minha voz estava suave e tremendo levemente, representando a mim mesma. O juiz Coleman olhou por cima de seus óculos. Ele soltou um longo e cansado suspiro, que sinalizava que já estava temendo este julgamento. Senhora Belli, vou lhe perguntar isso uma vez, e quero que você ouça com atenção. Seu marido é o CEO da Brooks Dynamics. Os bens matrimoniais em questão estão estimados em dezenas de milhões. O Sr. Howard aqui está praticando a advocacia há 30 anos. Você tem certeza absoluta de que deseja prosseguir, Procê? Você está trazendo uma faca de manteiga para uma guerra nuclear, senhora. Não posso pagar um advogado, seu honorável, eu disse, olhando para minhas mãos. Jameson cortou meu acesso às contas conjuntas há 6 meses. Harrison Howard se levantou. Objeção. Seu honorável, o Sr. Brooks apenas garantiu os bens para evitar gastos frívolos.
Oferecemos a Sra. Bell um acordo generoso de 50.000 para cobrir sua transição. Ela recusou por despeito. 50.000. O juiz levantou uma sobrancelha. Para um patrimônio desse tamanho, é mais do que ela trouxe para o casamento, disse Harrison suavemente. Ela era uma garçonete quando se conheceram, seu honorável. Ela não tem literacia financeira. Estamos tentando proteger o patrimônio. Eu vejo, disse o juiz. Ele olhou para mim. Senhora Bell, recomendo fortemente que você reconsidere o acordo. Se você prosseguir, será responsabilizada pelos mesmos padrões que um advogado praticante. Não vou segurar sua mão. Se você não se opuser, as evidências serão aceitas. Se você não apresentar as moções corretas, você perde. Você entende? Eu olhei para cima. Por um breve momento, o medo em meus olhos parecia desaparecer, substituído por algo mais frio e duro. Mas isso desapareceu tão rápido. Jamieson não percebeu. Eu entendo, seu honorável, eu disse. Estou pronta. Jameson se inclinou para Harrison. Veja isso. Ela vai chorar em 10 minutos. Sr. Howard, sua declaração de abertura, ordenou o juiz. Harrison Howard caminhou para o centro da sala. Ele não usou anotações. Ele era um performer. Seu honorável, Harrison começou sua voz em um tom grave e confiável. Este caso é simples. É uma tragédia, sim, mas uma simples. Jameson Brooks é um visionário. Ele construiu a Brooks Dynamics de uma startup na garagem para um império logístico global. Ele trabalhou 18 horas por dia. Ele perdeu feriados. Ele sacrificou tudo pelo sucesso da família. Harrison gesticulou acusatoriamente para mim. E o que a esposa dele fez? Ela ficou em casa. Ela participou de almoços. Ela gastou seu dinheiro. E agora que o casamento, infelizmente, se desfez devido a diferenças irreconciliáveis, ela quer metade. Ela quer desmantelar uma empresa que emprega milhares de pessoas apenas para financiar um estilo de vida que ela não fez nada para ganhar. Vamos provar que existe um acordo pré-nupcial, um que ela afirma ter perdido, e que suas contribuições para o casamento foram negligenciáveis. Pedimos ao tribunal que limite a pensão ao mínimo legal e conceda ao Sr. Brooks a retenção total das ações da empresa. Ele se sentou. Foi uma abertura forte. Pintou Jameson como o herói trabalhador e eu como o parasita. Senhora Bell, o juiz disse. Sua declaração de abertura, mantenha-a breve. Eu caminhei ao redor da mesa. Não fui ao púlpito. Fiquei de pé de forma awkward no meio do corredor, segurando meu bloco de notas amarelo contra meu peito como um escudo. Meu marido, James, e eu, comecei minha voz tremendo. Ele diz que eu não fiz nada. Ele diz que eu era apenas uma garçonete. Isso é verdade. Eu era uma garçonete no Blue Diner na 4ª Rua quando nos conhecemos. Jamieson revirou os olhos. Aqui vem a história triste, ele pensou. Mas eu continuei respirando fundo. A lei neste estado fala de uma parceria, fala de boa-fé. Jameson está pedindo que você acredite que ele construiu a Brooks Dynamics sozinho. Ele está pedindo que você acredite que os 50 milhões no fundo Vanguard não existem. A sala ficou em silêncio absoluto. A cabeça de Harrison Howard se virou rapidamente. Jameson congelou. O que fundo, juiz? Coleman perguntou, inclinando-se para frente. O fundo Vanguard, seu honorável, eu disse, minha voz se estabilizando. E a empresa de fachada nas Ilhas Cayman registrada como Blue Ocean Holdings. E as 3 propriedades comerciais em Seattle compradas em nome de seu motorista, Cooper Long. O rosto de Jameson passou de arrogante a púrpura em 3 segundos. Ele bateu a mão na mesa. Isso é uma mentira. Ela está mentindo. Sr. Brooke, sente-se. O juiz gritou. Ele virou seu olhar para mim. A compaixão havia desaparecido, substituída por um interesse afiado. Senhora Bell, essas são alegações sérias. Alegar ativos ocultos sem provas é uma maneira rápida de ter seu caso rejeitado e pagar as taxas legais do outro lado. Eu sei, Sua Excelência, eu disse. Voltei para minha mesa e peguei um único documento. Eu não tenho um diploma de direito, mas eu tenho as faturas e os registros de transferência bancária. Entreguei um papel ao oficial de justiça, marcado como evidência A, eu disse suavemente.
Harrison Howard agarrou a cópia do oficial de justiça. Seus olhos vasculharam a página. Era um registro de transferência bancária. Uma transferência de 4 milhões de Hyres da Brooks Dynamics para uma conta genérica nas Ilhas Cayman. Harrison olhou para Jameson. Você me disse que as contas estavam limpas. Ele sibilou. Estão. James sussurrou freneticamente, o suor escorrendo em sua testa. Essa conta é criptografada. Não há como ela ter isso. Ela nem sabe como usar uma planilha. Eu me sentei novamente. Olhei para Jameson e pela primeira vez sorri. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um caçador que acabara de armar a armadilha. Chame seu primeiro testemunho, Sr. Howard, disse o juiz, sua voz caindo um oitavo. E isso melhor ser bom. O ar no tribunal havia mudado. Não era mais um massacre, era uma briga. Harrison Howard era um veterano experiente, no entanto. Ele sabia como se recuperar. Ele enfiou o papel em sua pasta, descartando-o como uma falsificação ou um mal-entendido a ser tratado mais tarde. Eu chamo o Sr. Bennett Sanders ao banco das testemunhas, anunciou Harrison. Bennett Sanders era o CFO de Jameson. Ele era um homem com um tique nervoso e um terno que custava mais do que meu primeiro carro. Ele fez o juramento. Sr. Sanders, Harrison começou a andar de um lado para o outro. Você gerencia as finanças da Brooks Dynamics. Correto. Eu faço, disse Sanders. Você está familiarizado com as alegações do autor sobre ativos ocultos nas Ilhas Cayman ou um trust da Vanguard? Eu nunca ouvi falar de tais coisas. Sanders mentiu suavemente. Nossos livros são auditados anualmente. Tudo está em ordem. A senhora Belly provavelmente está confundindo despesas operacionais padrão com qualquer fantasia que ela tenha inventado. Obrigado, disse Harrison olhando para o juiz. Você vê, Sua Excelência, um mal-entendido sobre finanças corporativas complexas. Ele se virou para mim. Seu testemunho. Eu me levantei. Eu não trouxe meu bloco de notas desta vez. Fui direto para o banco das testemunhas. Olhei Bennett Sanders nos olhos. Sanders se mexeu em seu assento. Ele me conhecia há 10 anos. Ele costumava vir para o jantar de Natal. Ele sabia que eu fazia uma ótima lasanha. Ele não sabia que eu podia ler um balanço patrimonial. Olá, Bennett, eu disse. Senhora Bell. Ele acenou rigidamente. Bennett, você se lembra do retiro corporativo em Aspen em 2021? Ah, sim, eu estava lá. Você se lembra de me dar seu laptop para segurar enquanto você ia esquiar porque estava com medo de deixá-lo no cofre do quarto do hotel? Sanders piscou. Eu posso ter feito isso. Não me lembro. Eu me lembro. Eu disse que você estava muito bêbado naquela noite, Bennett. Você me disse que a senha era o aniversário da sua filha. 14 de julho de 2012. Objeção. Harrison gritou. Relevância. Estou chegando lá. Sua Excelência, eu disse calmamente. Então, é verdade que a Brooks Dynamics utiliza um software chamado Shadow Ledger para contabilidade interna? O rosto de Sanders perdeu a cor. Isso é uma ferramenta padrão da indústria. É. Eu puxei um pedaço de papel do meu monte porque fiz algumas pesquisas. Shadow Ledger é um sistema de contabilidade de dupla entrada projetado especificamente para manter dois conjuntos de livros, um para o IRS e outro para os proprietários. Isso está correto? Eu me recuso a responder. Sanders gaguejou. O tribunal ficou em choque. Você não pode se recusar a responder na quinta emenda em um julgamento civil de divórcio sobre procedimentos corporativos, a menos que esteja admitindo um crime, Sr. Sanders. O juiz Coleman bradou. Responda à pergunta. Ele tem essa capacidade, Sanders sussurrou. Eu continuei implacável. Na noite de 14 de dezembro de 2023, apenas 3 dias antes de Jameson entrar com o pedido de divórcio, você supervisionou uma transferência de 6 milhões de Hyres rotulada como taxas de consultoria para uma empresa chamada Orion Group. Jameson, me disse para... Sanders soltou, olhando para seu chefe em pânico. Ele disse que era para a expansão futura. E quem é o proprietário do Orion Group? Bennett, eu não sei. Sanders mentiu. Eu me virei para o juiz. Sua Excelência, eu gostaria de apresentar a evidência B.
São os artigos de incorporação do Orion Group registrados em Nevada. Coloquei o documento no projetor. O nome no registro estava claro para todos verem. Destiny Price. O tribunal explodiu. Jameson enterrou o rosto nas mãos. Destiny Price era a amante. Ordem. Ordem. O juiz Coleman bateu com seu martelo. Ele lançou um olhar fulminante para Jameson Brooks. Sr. Howard, controle seu cliente e suas testemunhas, ou começarei a emitir sanções que farão sua cabeça girar. Harrison Howard olhou para Jameson com puro veneno. Você me disse que a garota não estava envolvida nas finanças. Ele sibilou. Ela não está, James sussurrou de volta, aterrorizado. Eu apenas usei o nome dela. Eu não pensei que Kiana encontraria isso. Ela é uma dona de casa, Harrison. Ela tricota. Eu voltei para minha mesa. Sentei-me e tomei um gole de água. Minha mão estava tremendo violentamente agora. A adrenalina estava se esvaindo, me deixando enjoada. Olhei para Jameson. Ele não estava mais rindo. Ele estava me olhando com uma mistura de medo e confusão. Ele parecia um homem que havia entrado em sua própria casa e encontrado um estranho sentado em sua cadeira. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Expor o dinheiro era a parte fácil. A parte difícil era provar por que eu merecia isso. Porque Jameson tinha uma carta a mais para jogar. Uma carta que poderia destruir minha reputação e me deixar sem nada, independentemente do dinheiro. Harrison se levantou. Ele ajustou a gravata, ele parecia perigoso agora. O sorriso havia desaparecido, substituído pelo olhar frio e calculista de um predador que havia sido ferido. Sua Excelência, Harrison disse com a voz gelada. Gostaríamos de passar das finanças por um momento. Gostaríamos de abordar a questão da conduta. Chamamos Isaac e Annabel ao banco das testemunhas. Eu congelei. Era isso. O contra-interrogatório. Eu me levantei e caminhei até a caixa das testemunhas. Senhora Bell, Harrison começou a andar perto de mim, invadindo meu espaço pessoal. Você parece muito conhecedora sobre os negócios do seu marido hoje. Surpreendentemente. Eu presto atenção, eu disse. Você presta? Harrison sorriu. Porque de acordo com uma declaração juramentada de seu ex-psiquiatra, Dr. Rowan Cox, você sofre de delírios paranoicos. Não é verdade que você foi institucionalizada em 2018 por uma crise mental? A sala ficou em silêncio novamente. Essa era a roupa suja. Eu procurei ajuda para a depressão, eu disse baixinho. Eu perdi uma criança. Ah, sim, Harrison disse, sua voz transbordando de falsa simpatia. Uma tragédia. Mas durante esse tempo, você acusou seu marido de espioná-la. Você o acusou de manipulação emocional. Você estava medicada, não estava? Sim. E não é verdade? Harrison se inclinou. Que você tem um histórico de fabricar histórias para chamar a atenção. Que você é, em termos médicos, uma narradora não confiável. Eu olhei para o juiz e depois para Jameson. Jameson estava sorrindo novamente. Essa era a narrativa dele. Kiana louca. Kiana triste e louca. Eu estava medicada. Eu disse. Minha voz ganhando uma força que eu não sentia há anos. Eu estava medicada porque meu marido estava me manipulando e eu posso provar isso também. Harrison Howard soltou uma curta risada desdenhosa e balançou a cabeça. Como? Ele perguntou, olhando para o juiz com um sorriso. Com mais documentos roubados, Sra. Brooks. Não, eu disse calmamente. Com as gravações. Harrison parou de rir instantaneamente. Seu sorriso evaporou. Que gravações? Ele exigiu. O estado de Nova York é um estado de consentimento de uma parte para a gravação de áudio, eu disse, citando o número do estatuto perfeitamente de memória. Nos últimos 2 anos do nosso casamento, eu carreguei um gravador de voz digital no meu bolso. Cada ameaça, cada admissão. Toda vez que Jameson me disse que me destruiria se eu tentasse sair, eu tenho tudo isso. Eu alcancei minha bolsa e meus dedos se fecharam ao redor do plástico frio de um pequeno pendrive USB preto. Eu o puxei e o segurei para a sala ver. Exibição A. Sua Excelência, eu disse. Jameson pulou para seus pés tão rápido que derrubou sua pesada cadeira de couro com um estrondo. Ela não pode fazer isso, ele gritou, seu rosto se tornando um vermelho manchado. Isso é conversa privada, Harrison. Pare com isso. Sente-se.
O juiz rugiu. A voz do juiz Coleman ecoou nas paredes de mogno. Sr. Howard, se seu cliente falar mais uma vez fora de hora, eu farei com que o oficial o amordace. Jameson congelou, seu peito arfando, e lentamente afundou de volta em sua cadeira. O juiz Coleman virou seu olhar para mim. Senhora Burks, você está me dizendo que tem evidências em áudio do réu admitindo o que exatamente? Eu olhei diretamente para Jameson. Eu olhei bem nos seus olhos azuis aterrorizados, admitindo a fraude, Sua Excelência, e admitindo que ele pagou o Dr. Rowan Cox para falsificar meu diagnóstico para me manter sob controle. O silêncio no tribunal era pesado e sufocante. Parecia que todo o oxigênio havia sido sugado da sala. Até a taquígrafa parou de digitar, suas mãos pairando sobre as teclas. Toque! Ordenou o juiz Coleman. O oficial se aproximou e pegou o pendrive USB da minha mão trêmula. Ele o conectou ao sistema de AV do tribunal. Uma tela de projeção desceu lentamente do teto, exibindo uma interface simples de reprodutor de mídia. O juiz Coleman se recostou em sua cadeira alta, seu rosto inexpressivo. Sr. Howard, estou permitindo isso sob a exceção de crime e fraude ao privilégio conjugal. Se esta gravação contiver evidências de um crime, sua objeção é rejeitada antes mesmo de você a fazer. Harrison Howard não se opôs. Ele estava muito ocupado olhando para seu cliente com uma expressão de horror crescente. Jameson estava segurando a borda da mesa de defesa com tanta força que suas articulações estavam brancas. Ele parecia um homem assistindo a uma contagem regressiva de bomba. Ele não conseguia parar. Toque. O juiz disse novamente. Os alto-falantes do tribunal estalaram com estática, e então uma voz preencheu a sala. Era inconfundivelmente Jameson Brooks. O áudio estava claro, gravado em um espaço com um leve eco, provavelmente nosso banheiro principal com os tetos altos e pisos de mármore. Pare de chorar, Kiana. A voz gravada zombou. É patético. Você realmente acha que alguém vai acreditar em você? Você é uma desistente do ensino médio que teve sorte. Eu sei o que você está fazendo com as contas das Ilhas Cayman, Jameson. Minha voz na gravação disse, soando pequena e assustada. Eu vi os papéis na sua maleta. A risada de Jameson na gravação era cruel. Você viu papéis que nem sabe o que estava olhando. Mas vamos dizer que você sabe. Vamos dizer que você conta de alguém. Quem eles vão acreditar? O CEO de uma empresa da Fortune 500 ou a dona de casa histérica que passou um mês em um hospital psiquiátrico? Você me colocou lá, eu sussurrei na gravação. Você disse ao Dr. Cox para dizer que eu era paranoica. Eu não disse nada com ele. A voz de Jameson se gabou. Eu o comprei. 50.000 Outsiders é muito dinheiro para um psiquiatra com dívidas de jogo. Ele vai escrever qualquer diagnóstico que eu quiser. Paranoia, esquizofrenia, bipolar. Escolha. Se você tentar tocar no meu dinheiro, Kiana, eu não vou apenas te divorciar. Eu vou fazer com que você seja internada permanentemente. Eu vou garantir que você babar em um copo pelo resto da sua vida, enquanto eu desfruto do meu dinheiro com alguém que o aprecia. Agora saia da minha frente. A gravação desligou. O silêncio que se seguiu era mais alto do que a própria gravação. Era um silêncio pesado e sufocante que pressionava todos. O juiz Coleman lentamente tirou os óculos de leitura. Ele os limpou com um pequeno pano de microfibra, seus movimentos deliberados e aterradoramente calmos. Ele os colocou de volta e olhou para a mesa de defesa. Sr. Howard, disse o juiz. Sua voz mal era um sussurro, mas cortava a sala como uma faca. Seu cliente acabou de admitir ter subornado um profissional médico para falsificar um diagnóstico de saúde mental com o propósito de desacreditar uma testemunha? Harrison Howard se levantou. Ele estava pálido. O sangue havia sumido de seu rosto. Sua Excelência, eu não ouvi essa gravação antes. Eu não posso verificar sua autenticidade. Pode ser tecnologia deepfake. Pode ser gerado por IA. Não é IA, eu disse, da minha mesa. Eu me levantei, minhas pernas se sentindo mais fortes agora, porque eu não vim sozinha, Sua Excelência. Eu tenho uma testemunha. Quem? Jameson estourou, sua voz quebrando. Quem você tem? Você não tem amigos. Eu te isolei de todos. Eu olhei para a sala de parte de trás do tribunal.
As pesadas portas de carvalho se abriram. Um homem entrou. Ele estava desleixado. Ele usava um terno barato que era 2 tamanhos grandes demais e manchado na gola. Ele parecia que não tinha dormido em uma semana. Ele andava com um arrastar, seus olhos se movendo nervosamente pela sala. Era o Dr. Rowan Cox. Jameson ofegou, o som ecoando na sala silenciosa. Não, ele sussurrou. Eu chamei o Dr. Rowan Cox para o banco de testemunhas. Eu anunciei. Harrison Howard olhou para Jameson com puro veneno. Você disse que ele estava na Europa. Harrison sibilou. Você disse que ele estava inacessível. Ele estava, Jameson sibilou de volta. Eu paguei pela passagem de avião dele. O Dr. Cox subiu ao banco. Ele se recusou a olhar para Jameson. Ele olhou para o chão, suas mãos tremendo violentamente, enquanto colocava uma sobre a Bíblia para fazer o juramento. Dr. Cox, eu disse, me aproximando do banco de testemunhas. Você me tratou em 2018, correto? Sim, Cox murmurou. E você assinou uma declaração apresentada pelo Sr. Howard esta manhã, afirmando que eu sofro de delírios paranoicos severos. Essa declaração é verdadeira? Cox olhou para o juiz. Ele olhou para o oficial que estava perto da porta, com uma mão descansando em seu cinto. Cox engoliu em seco. Não. Cox sussurrou. Fale mais alto, Dr. Judge Coleman gritou. Não, Cox gritou, lágrimas se formando em seus olhos injetados de sangue. Não é verdade, ela é sã. Ela sempre foi sã. Eu inventei isso. A galeria explodiu. Repórteres digitavam furiosamente em seus telefones e sussurravam uns com os outros. Por que você mentiu, doutor? Eu perguntei gentilmente. Cox apontou um dedo trêmulo para Jameson. Porque ele me disse para fazer isso. Ele pagou meu agiota. Eu devia 40 mil para algumas pessoas ruins em Atlantic City. Jameson pagou. Ele me disse para manipular ela. Ele me disse para prescrever sedativos pesados para fazê-la parecer confusa em público. Eu precisava do dinheiro. Sinto muito, Kiana. Sinto muito. Objeção. Harrison rugiu, desesperado para parar a hemorragia. Esta testemunha está claramente sob coação. Ele é não confiável. A única coação que vejo, Sr. Howard, disse o juiz Coleman, seus olhos se estreitando em fendas, é a perjúrio que seu cliente acabou de subornar. Sente-se antes que eu o faça ser incluído como corréu. Harrison se sentou lentamente. Ele moveu sua cadeira 6 polegadas para longe de Jameson, colocando distância física entre ele e a radiação. Eu olhei para meu marido. Jameson não era mais o magnata arrogante. Ele estava suando, seu cabelo perfeitamente gelado começando a cair sobre sua testa. Ele parecia pequeno. Eu não tenho mais perguntas para esta testemunha. Eu disse Dr. Cox, disse o juiz ominosamente. Você não pode deixar este prédio. O oficial irá acompanhá-lo a uma sala de espera. O promotor de justiça estará muito interessado em seu testemunho. Enquanto o Dr. Cox era levado chorando para as mãos, o tribunal parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Eu voltei para minha mesa. Eu havia vencido a batalha de caráter. Eu havia provado que não estava louca, mas ainda precisava provar onde estava o dinheiro e por que isso importava. Porque Jameson não estava apenas escondendo o dinheiro de mim. Ele estava escondendo de todos. Senhora Brooks, disse o juiz, seu tom agora respeitoso. Você tem mais evidências sobre os ativos? Tenho, meritíssimo, eu disse. Mas para esta parte 1, vou precisar de uma calculadora e vou precisar que o tribunal olhe para o fundo de pensão dos funcionários da Sterling Dynamics. A cabeça de Jameson se ergueu rapidamente. Se olhares pudessem matar, eu estaria morta na hora. O medo em seus olhos não era mais apenas sobre o divórcio, era o medo primal da prisão. O fundo de pensão, sussurrou Harrison Howard. Ele se virou para Jameson. O que você fez, Jameson? Diga-me agora. Se você mentir para mim novamente, eu vou embora. É complicado, Jameson gaguejou. Eu peguei emprestado contra isso, apenas temporariamente para cobrir a margem, chamada sobre a expansão. Harrison fechou os olhos e apertou a ponte do nariz. Você desviou do fundo de aposentadoria de seus funcionários para financiar uma empresa de fachada. Jameson, isso é federal.
A senhora Brooks prosseguiu. O juiz ordenou. Eu caminhei até o projetor. Coloquei um novo documento sobre o vidro. Era uma planilha complexa, cheia de linhas de números e datas. Exibição D. Eu anunciei. Esta é uma comparação das contribuições dos funcionários para o plano 401k da Sterling Dynamics versus os depósitos reais feitos na conta fiduciária do Chase Bank. Eu usei um apontador a laser, um barato vermelho que comprei em um posto de gasolina para circular uma coluna de janeiro de 2022 até o presente. Expliquei, minha voz firme, que cada funcionário tinha 5% de seu salário deduzido para a aposentadoria. Esse dinheiro deveria ir para o Chase Bank, mas não foi. Eu bati outro papel no projetor. Isso, eu disse, é o livro Razão da Blue Ocean Holdings nas Ilhas Cayman. As datas coincidem perfeitamente. 15 de janeiro, 400 mil reais deduzidos da folha de pagamento. 16 de janeiro, 400 mil reais depositados na Blue Ocean. Ele estava desviando do fundo de aposentadoria, lavando-o através das Cayman para evitar impostos, e depois usando-o para comprar imóveis em nome de sua amante. O tribunal estava zumbindo. Isso não era mais apenas um divórcio. Era um escândalo corporativo de proporções massivas. Sr. Howard, disse o juiz, sua voz mortalmente calma. Seu cliente tem uma explicação para o motivo pelo qual o fundo de pensão dos funcionários está vazio. Harrison se levantou lentamente. Ele parecia cansado. Ele parecia um homem que percebeu que sua carreira poderia acabar hoje junto com a de seus clientes. Meritíssimo, disse Harrison. Pedimos um intervalo. Preciso consultar meu cliente sobre a possível responsabilidade criminal. Negado. O juiz Coleman disse instantaneamente. Estamos no meio de um julgamento. Se seu cliente deseja invocar seus direitos da Quinta Emenda contra a autoincriminação em relação ao desvio, ele pode fazê-lo. Mas isso me permitirá tirar uma inferência adversa sobre os bens matrimoniais. Em termos leigos, Sr. Howard, se ele ficar em silêncio para não ir para a prisão, ele perde o divórcio. Se ele falar para ganhar o divórcio, ele vai para a prisão. Escolha. Foi o cheque-mate definitivo. Jameson se levantou. Ele empurrou Harrison para o lado. Isso é ridículo, Jameson gritou. Eu sou o CEO, é minha empresa, eu posso mover capital para onde eu quiser. Eu ia pagar de volta. Era um empréstimo ponte. Um empréstimo ponte não autorizado pelo conselho. Eu perguntei calmamente da minha mesa. Porque eu tenho as atas da reunião do conselho aqui, Jameson. Você nunca contou a eles. Na verdade, você demitiu o auditor interno que perguntou sobre isso no mês passado, não foi? O Sr. Cole era incompetente. Jameson gritou, seu rosto se tornando um profundo tom de carmesim. Assim como você. Você acha que é tão esperta, Kiana. Você acha que pode me derrubar. Eu construí este império. Eu sou a Sterling Dynamics. Sem mim, você não é nada. Você é apenas uma garçonete. Sr. Brooks, o juiz bateu o martelo. Controle-se. Não. Jameson estava descontrolado agora. A fachada do bilionário calmo e coletado havia se despedaçado em 1000 pedaços. Ela invadiu meu computador. Isso é ilegal. Esta evidência é inadmissível. Prenda-a. Eu não invadi seu computador, Jameson, eu disse suavemente. A sala ficou em silêncio para me ouvir. Eu não precisei, continuei. Você vinculou seu iPad à conta do Family Cloud para que pudesse fazer upload de fotos de suas viagens com Destiny Price. Você era tão arrogante, você nem percebeu que cada documento que você salvou, cada planilha que você editou, estava automaticamente fazendo backup no servidor da família no porão. O servidor que eu paguei para instalar para armazenar nossas fotos de casamento. Eu olhei para ele com pena. Você tirou tudo de mim, Jamison, minha dignidade, meus amigos. Você tentou tirar minha sanidade, mas esqueceu de mudar suas configurações do iCloud. Algumas pessoas na galeria riram. Era uma risada nervosa, chocada. Harrison Howard começou a arrumar sua pasta. Para onde você está indo, Sr. Howard? O juiz Coleman perguntou. Estou me retirando como advogado meritíssimo, disse Harrison, sem olhar para Jameson. Meu cliente mentiu para mim, me implicou em suborno de perjúrio e está confessando atualmente fraude federal de telecomunicações em registro. Estou eticamente obrigado a me retirar. Você se senta e fica quieto, Harrison.
Jameson agarrou o braço de seu advogado. Eu pago 1000 por hora. Você não sai até eu dizer. Tire suas mãos de mim. Harrison rosnou se afastando. Sr. Howard, você permanecerá até que esta audiência seja concluída, decidiu o juiz. Mas você não é obrigado a subornar mais perjúrio. Agora, Sra. Brooks, você provou que os ativos existem. Você provou abuso conjugal e fraude. Qual é o seu pedido de julgamento? Eu respirei fundo. Olhei para o bloco de notas amarelo onde escrevi meu argumento final. Eu não precisava dele. Eu não quero metade, meritíssimo, eu disse. Jameson congelou. O quê? Eu não quero metade, repeti firmemente. Eu quero tudo. Com base em quais fundamentos? O juiz perguntou intrigado. Com base na dissipação de ativos, citei o precedente legal. Quando um cônjuge desperdiça ou esconde maliciosamente ativos para fraudar o outro, o tribunal tem a discrição de conceder 100% do restante da propriedade à vítima. Jameson esvaziou o fundo de pensão. Ele gastou milhões em sua amante. Ele escondeu o resto nas Cayman. Se você der a ele metade, ele fugirá do país. Ele tem um voo reservado para o Brasil para hoje à noite às 22 horas. Eu levantei uma impressão de um bilhete de avião. Exibição E. Eu disse que Jameson verificou seus bolsos freneticamente em busca de seu telefone. Ele havia reservado aquele voo 2 horas atrás durante o intervalo do banheiro. Como ela tinha isso? Meu iCloud, ele sussurrou horrorizado. Ele é um risco de fuga meritíssimo, eu disse. Estou pedindo o controle total dos ativos líquidos restantes, da casa matrimonial e das ações da Sterling Dynamics para serem mantidas em trust para que eu possa reembolsar os funcionários de quem ele roubou. Foi um movimento nobre. Eu não estava pedindo o dinheiro para iates. Eu estava pedindo para salvar os trabalhadores. O juiz Coleman olhou para Jameson. Ele olhou para as evidências. Ele olhou para a cadeira de testemunhas vazia, onde o Dr. Cox havia se sentado. Estou inclinado a concordar, disse o juiz. Sr. Brooks, entregue seu passaporte ao oficial imediatamente. Eu deixei em casa, Jameson mentiu. Oficial, revistem-no, ordenou o juiz. O oficial avançou. Jameson recuou. Não me toque, Jameson gritou. Ele olhou para a saída. Ele olhou para a janela. Ele era um animal preso. De repente, as pesadas portas duplas na parte de trás do núcleo se abriram com um estrondo alto que fez todos pularem. Todos se viraram. 6 homens e mulheres em jaquetas de vento azul marinho com letras amarelas marcharam para dentro. Eles foram seguidos por 2 oficiais uniformizados do NYPD. As letras nas jaquetas não diziam FBI, diziam SEC, Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, e atrás deles o DOJ, Departamento de Justiça. A agente principal, uma mulher alta com um rosto severo e cabelo preso em um coque apertado, apontou para a mesa de defesa. Jameson Brooke, ela anunciou. Eu sou a agente especial Monique Ramírez. Temos um mandado de prisão por fraude de valores mobiliários, desvio de verbas e lavagem de dinheiro. Jameson caiu em sua cadeira. Ele olhou para mim. Eu não desviei o olhar. Eu não sorri. Eu não me vangloriei. Eu apenas observei. Eu te disse, James. E eu sussurrei, embora ele não pudesse me ouvir através da sala caótica. Eu te disse que sobreviveria. Eu te disse que não estava louca. Essas palavras ecoaram em minha mente, um mantra silencioso de vindicação. Mas o drama estava longe de acabar. Enquanto os agentes federais se moviam para algemar Jameson, Harrison Howard se levantou de seu assento na mesa de defesa. O oficial Harrison disse, sua voz tremendo enquanto apontava um dedo bem cuidado para seu próprio cliente. O Sr. Brooks acabou de confessar crimes adicionais no registro do tribunal. Eu sugiro que você obtenha a transcrição imediatamente. Você traidor? Jameson rugiu. Ele se lançou contra Harrison, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio puro e absoluto. O caos da prisão de Jameson Burks levou 20 minutos para se acalmar. A visão do CEO bilionário sendo arrastado para fora algemado, gritando obscenidades para seu advogado e sua esposa, era o tipo de espetáculo que dominaria o ciclo de notícias de Nova York a Los Angeles por semanas. Quando as pesadas portas de carvalho finalmente se fecharam, deixando o tribunal em um silêncio atordoado e empoeirado,
Apenas algumas pessoas permaneceram. Eu, o juiz Coleman, o repórter do tribunal, e Harrison Howard, que estava freneticamente enfiando papéis em sua maleta, parecendo um rato, percebendo que o navio já havia se partido ao meio. Sr. Howard, disse o juiz Coleman, sua voz ecoando na sala vazia com o peso de um golpe de martelo. Harrison congelou, sua mão pairando sobre uma pilha de arquivos. Sua honra, você está perigosamente perto de ser desqualificado. Se você quiser salvar sua licença, cooperará plenamente com o administrador nomeado pelo tribunal. Estou claro? Cristalino, sua honra, disse Harrison, enxugando uma gota de suor da testa. Ele olhou para mim. Por um momento, seus olhos se estreitaram, uma expressão de cálculo frio em vez de derrota, antes de ele sair apressadamente pela saída lateral. Eu fiquei sozinha na mesa do autor. Eu me senti tonta. A queda de adrenalina estava chegando e seria brutal. Senhora Brooks, ou devo dizer, Enquirita Bell, disse o juiz gentilmente. Eu olhei para cima. Sim, sua honra. À luz da acusação federal e do congelamento dos bens pessoais do Sr. Brooks, a empresa, Sterling Dynamics, está efetivamente sem liderança. As ações vão despencar no momento em que o mercado abrir amanhã de manhã. Milhares de empregos estão em risco. Eu sei, eu disse, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. É por isso que pedi o controle. O juiz Coleman acenou lentamente. Estou concedendo a você uma tutela de emergência sobre as ações de voto detidas pelo patrimônio marital. Até que o divórcio seja finalizado ou o julgamento criminal conclua, você é coacionista majoritária. Você é, para todos os efeitos, a proprietária da Sterling Dynamics. Ele se inclinou para frente, sua expressão grave. Tenha cuidado, Kiana. Você acaba de derrubar um lobo, mas está prestes a entrar em uma cova de víboras. O conselho de diretores não a receberá de braços abertos. Eles tentarão devorá-la viva. Eu peguei meu bloco de notas amarelo. Eu não me sentia como a mulher trêmula que havia entrado neste tribunal 3 horas atrás. Deixe-os tentar, eu disse. 2 horas depois, um carro preto parou em frente ao reluzente arranha-céu de vidro em Midtown Manhattan. O logotipo da Sterling Dynamics estava gravado em aço acima das portas giratórias. Eu saí para a calçada. Eu não havia trocado de roupa. Eu ainda estava usando o vestido de 5 anos que Jameson havia zombado, mas enquanto eu caminhava pelo saguão, a atmosfera estava elétrica com medo. Funcionários se aglomeravam em cantos, sussurrando atrás de mãos em concha. Eles haviam visto os alertas de notícias em seus telefones. Eles sabiam que o FBI havia invadido a sede mais cedo naquela manhã. Quando cheguei ao andar executivo, a área de recepção estava vazia. A recepcionista havia fugido, provavelmente temendo uma prisão ela mesma. Eu caminhei direto até as portas duplas de mogno da sala de reuniões. Eu podia ouvir gritos de dentro. Eu empurrei as portas abertas. Ao redor da enorme mesa oval estavam 12 homens e uma mulher, o conselho de diretores. Eles estavam discutindo alto, telefones pressionados contra as orelhas, gravatas afrouxadas, paletós jogados sobre cadeiras. A sala ficou em silêncio quando entrei. Quem deixou você entrar? Rosnou Conrad Vance, o presidente do conselho. Vance era um predador corporativo de 70 anos com uma reputação por despir empresas de suas partes. Segurança. Tire essa mulher daqui. Sente-se, Conrad, eu disse. Minha voz não era alta, mas cortou a sala aquecida como uma lâmina de barbear. Vance zombou, seu rosto se tornando de uma tonalidade carmesim. Com licença, você sabe quem eu sou? Esta é uma reunião restrita. Vá para casa e faça biscoitos, Kiana. Seu marido está na prisão e esta empresa está sob nosso controle agora. Eu caminhei até a cabeceira da mesa, para a cadeira vazia de Jameson. Eu não me sentei. Eu fiquei atrás dela, colocando minhas mãos no encosto de couro, sentindo a textura fria sob minhas palmas. Na verdade, eu disse, puxando a ordem do cordão da minha bolsa e deslizando-a pela mesa polida. Está sob meu controle. Vence agarrou o papel. Ele leu, seu rosto se tornando da cor da cinza. Isso é insano, Vence gaguejou. Coleman lhe deu os direitos de voto. Você não tem experiência. Você é uma dona de casa. Eu sou a conservadora nomeada pelo Tribunal do Patrimônio Sterling. Eu o corrigi, que possui 51% das ações com direito a voto.
Isso me torna a presidente. E como meu primeiro ato, estou convocando esta reunião à ordem. Não vamos tolerar isso, disse outro membro do conselho, um homem corpulento chamado Baxter. Estamos entrando com uma moção de emergência para removê-la. As ações caíram 40% em 2 horas. Precisamos vender a divisão de logística para a Amazon até o final do dia para salvar o capital. Não, eu disse. O que você quer dizer com não? Baxter se levantou batendo a mão na mesa. Você não entende de negócios. Estamos em uma crise de liquidez. Estamos em uma crise de corrupção. Eu retruquei. E não vamos vender a divisão de logística. Essa divisão emprega 4.000 pessoas em Ohio e Michigan. Se você vender, eles perdem suas pensões por causa da forma como o Jameson estruturou a dívida. Eu li os contratos, Baxter. A sala caiu em silêncio novamente. Eles estavam me olhando de forma diferente agora, não com respeito, mas com cautela, como se eu fosse uma bomba que acabara de começar a contar. Então qual é o seu plano brilhante? Vance zombou. Abraçar os funcionários até que as ações se recuperem. Não, eu disse, meu plano é cortar o câncer. Eu alcancei minha bolsa e puxei uma pilha de pastas Manila. Eu joguei uma na frente de Vance, uma na frente de Baxter e uma na frente da membro feminina do conselho, Linda Gray. O que é isso? Linda perguntou, abrindo a pasta com dedos trêmulos. Isso, eu disse, é um registro do suborno que ela recebeu pela construção do novo armazém em Nevada. Você aprovou uma proposta que era 20% mais alta do que a taxa de mercado. E, por coincidência, a construtora é de propriedade do seu cunhado Linda. Linda ficou pálida. Eu me virei para Vance. E você, Conrad, tem vendido ações da Sterling a descoberto por 3 meses. Você sabia que Jameson estava manipulando os números. Você estava apostando contra a empresa que deveria estar protegendo. Vance bateu a pasta com força. Isso é difamação. Está nos e-mails, eu disse. Jameson guardou tudo. Ele não confiava em você mais do que você confiava nele. Eu me inclinei para a frente, segurando a parte da cadeira, até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Aqui está como isso vai funcionar. Vance Baxter Gray, você está se demitindo. Com efeito imediato, você alegará motivos de saúde pessoal. Se você fizer isso, não entregarei essas pastas aos agentes da SEC, que estão atualmente lá embaixo apreendendo os servidores. Se você me enfrentar, compartilhará uma cela com Jameson. Vance olhou para os outros membros do conselho. Eles desviaram o olhar estudando seus sapatos ou o teto. Ele estava sozinho. Você é uma bruxa, Vance sibilou. Eu sou uma esposa que prestou atenção, eu respondi. Saia. Vance se levantou, pegou seu casaco e saiu em um furor. Baxter e Gray o seguiram, com a cabeça baixa de vergonha. Eu olhei para os 9 membros restantes do conselho. Eles estavam perfeitamente imóveis, aterrorizados. Agora, eu disse, finalmente me sentando na cadeira de couro. Era grande demais para mim, mas eu preenchi o ambiente com minha presença. Vamos falar sobre como vamos reembolsar o fundo de pensão. A primeira semana do meu reinado como CEO interina da Sterling Dynamics foi um borrão de adrenalina e cafeína. Eu havia purgado o conselho, estabilizado as ações e conquistado os corações dos funcionários. Para o mundo exterior, eu era a heroína vitoriosa. Mas dentro da silenciosa suíte executiva de vidro no 42º andar, eu sentia um incômodo irritante. Eu estava vencendo a guerra pela empresa, mas ainda não entendia por que a guerra havia começado em primeiro lugar. Porque Jameson, um magnata bilionário, havia se casado com a filha de um organizador comunitário do Queens há 10 anos. Era 11 da noite em uma quinta-feira. Os faxineiros já haviam partido há muito, deixando o escritório em um silêncio pesado e pressurizado. Eu estava sentada na enorme mesa de mogno de Jameson, olhando para uma pintura de um escuna do século XIX na parede. Lembrei-me de Jameson se gabando, meio bêbado de uísque, que mantinha seu verdadeiro seguro atrás daquele navio. Levantei-me, removi a pintura e encontrei um cofre na parede. Digitei o código. O ego de Jameson era tão frágil que ele usou seu próprio aniversário e a pesada porta de aço se abriu com um clique. Não havia dinheiro dentro. Apenas uma pilha de discos rígidos antigos e um único caderno desgastado pelo tempo encadernado em couro vermelho.
Levei o caderno para a mesa e liguei a lâmpada de leitura de latão. Abri a capa. Não era um livro de contabilidade. Era um diário de pecados. Catalogava subornos, despejos ilegais e esquemas de chantagem que remontavam a 20 anos. Mas ao folhear as entradas de 2014, meu sangue gelou. Entrada 12 de junho de 2014, alvo identificado. Kiana Bell, filha de George Bell, o proprietário das Brownstones à beira-mar. Ele não vai vender. Ele afirma que a terra é sagrada para sua família. A Gaga diz que precisamos de uma solução alternativa. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Belly era meu sobrenome de solteira. Meu pai George havia sido um homem teimoso e orgulhoso que morreu sem um centavo. Ou assim eu pensava. Virei a página, meu coração batendo contra minhas costelas como um pássaro preso. Entrada 4 de julho de 2014. HH sugere a rota do viúvo. Se George morrer sem testamento, a terra vai para a Spilha. Se eu me casar com a filha, a terra se torna um bem marital. Podemos contornar a sociedade de preservação histórica. É mais limpo do que uma compra. Eu ofeguei. Um som áspero na sala vazia. O romance, as flores. A maneira como Jameson havia esbarrado acidentalmente em mim na cafeteria. Nunca foi amor. Foi uma aquisição corporativa. Eu não era nada mais do que uma escritura com um batimento cardíaco, mas a próxima entrada destruiu minha alma. Entrada 15 de agosto de 2014. Problema resolvido. O velho não sairia do caminho. A Gaga que estava dirigindo. Foi bagunçado, mas eficaz. Relatório policial registrado como atropelamento e fuga, sem testemunhas. Agora possuímos a garota. Lágrimas embaçaram minha visão. Meu pai não havia morrido de um ataque cardíaco ou de um acidente aleatório. Ele havia sido assassinado, atropelado na rua como um animal, para que Jameson pudesse construir um arranha-céu de luxo e as iniciais HH. Harrison Howard. O zumbido do intercomunicador na minha mesa me sacudiu tanto que quase deixei o livro cair. Senhora Brooks, a voz da guarda de segurança noturna estalou. O Sr. Howard está aqui. Ele diz que tem documentos urgentes sobre o acordo de confissão. Eu encarei o intercomunicador, paralisada. O assassino estava no saguão. Mande-o subir, eu sussurrei, minha voz soando estranha para meus próprios ouvidos. Eu tinha segundos. Fechei o caderno vermelho na minha bolsa. Deslizei meu telefone sob uma pilha de arquivos, apertando gravar no aplicativo de gravação de voz. Peguei um spray de pimenta que comecei a carregar desde que o divórcio começou e o escondi na palma da minha mão, ocultando-o sob uma pasta de arquivo. O elevador soou. O som era ensurdecedor no escritório silencioso. Harrison Howard entrou. Ele não era o advogado polido hoje. Ele usava um trench coat escuro, com os olhos cercados de vermelho, parecendo um homem que olhou para o abismo e piscou. Trabalhando até tarde. Kiana, disse Harrison, fechando a pesada porta de carvalho atrás dele. A fechadura clicou. Você está se adaptando ao trono de forma bastante natural. O que você quer, Harrison? Eu perguntei. Permaneci atrás da mesa, meus dedos brancos de tensão na pasta. E se o DOJ conseguir isso, será uma acusação de homicídio. Eu não vou cair sozinho, Kiana. Vou plantar evidências de que você estava dirigindo o carro. Quem eles vão acreditar? A viúva enlutada ou a ex-esposa gananciosa? Ele estendeu a mão. O livro agora. Eu olhei para a porta. Estava-te a 6 metros de distância. Olhei para Harrison. Tudo bem, eu disse, alcançando minha bolsa. Você venceu. Eu puxei o caderno vermelho. Os olhos de Harrison brilharam com ganância. Ele estendeu a mão para pegá-lo. Eu joguei o livro alto no ar sobre sua cabeça. O instinto de Harrison assumiu. Ele se virou, lançando-se para pegar a evidência antes que ela atingisse o chão. Naquele segundo, eu deixei a pasta cair. Levantei o spray de pimenta e liberei um jato de fogo laranja ardente diretamente em seu rosto. Harrison gritou, o som primal e aterrorizante. Ele tapou os olhos, tropeçando de volta para o bar molhado. O vidro se estilhaçou quando ele colidiu com as folhas. Eu não hesitei. Peguei o caderno do chão e corri. Sua bruxa,